Olá, estudantes da segunda série do ensino médio da Rede Estadual Paulista. Estamos aqui novamente para desenvolver com vocês a aula do componente de recursos e sustentabilidade. Esse componente faz parte da unidade curricular 1, Projeto Casa Sustentável, do aprofundamento Ciência e Ação. Sou o professor Orenci Rodrigues Ferreira, professor de Química, e ao meu lado aqui está o professor de História, o professor Guerreiro. Bom dia, professor. Olá, professor Orenci. É uma honra estar aqui mediando a aula. Lembrando que a gente está fazendo aqui uma abordagem interdisciplinar. O professor Orenci Rodrigues vai levantar a bola falando de química, falando dessas questões mais exatas e sempre que possível eu vou aqui fazer os meus apontamentos buscando historicizar todo esse material. Vou fazer aqui também uma de cosplay de aluno, vou fazer perguntas se eu tiver dúvida, se eu tiver curiosidade, e também vou trabalhar algo que é emergencial, que é a questão da sustentabilidade, com a experiência que eu tive lecionando para o ensino superior. Vamos trabalhar então, professor? Vamos lá, vamos para o nosso bate-bola de hoje aqui. Só retomando então, a nossa aula de hoje, ela corresponde à atividade 1, né? Faz parte do desenvolvimento do componente, a segunda parte do desenvolvimento, abordando então a atividade 1 do material que vai estar sendo trabalhado no componente recursos e sustentabilidade. Bom, a nossa aula de hoje, ela aborda a habilidade do currículo paulista, do ensino médio, a habilidade que percorre da primeira série do ensino médio à terceira série do ensino médio, a habilidade 101, que é analisar e representar com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos as transformações e conservações de sistema que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre os seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. Também aborda a habilidade do itinerário formativo, que é do ensino médio, da área de ciência da natureza, a habilidade 07, que é identificar e explicar questões socioculturais e ambientais relacionadas aos fenômenos físicos, químicos ou biológicos. Basicamente, a nossa aula de hoje vai abordar alguns conceitos, algumas questões específicas da área de química para nós entendermos do que é composto quimicamente alguns materiais elencados como úteis nas construções. Então, nós vamos dar uma abordagem química, vamos falar química microscópica, para que você, estudante, que está desenvolvendo esse aprofundamento, tenha conhecimento sobre a natureza química dos materiais. O objeto de conhecimento, novamente, materiais aplicados à construção civil e, logicamente, a composição química desses materiais, desses certos materiais. Os objetivos da aula conhecer a composição química de certos materiais usados em construções de moradias, também ampliar os conhecimentos acerca das fórmulas químicas que representam essas substâncias e, logicamente, a gente vai dar uma pequena revisitada aí à tabela periódica, que também é vamos falar assim, um objeto onde nós vamos trabalhar os símbolos dos elementos químicos. A nossa aula de hoje também converge com o que a Unesco declarou o ano de 2022, que já comentei na aula anterior. A Unesco declarou que 2022 é o ano internacional das ciências básicas para o desenvolvimento sustentável, muito convergente com o nosso componente trabalhado. Também a nossa aula de hoje aborda aquilo que está previsto na Agenda 2030, que é um plano de ação global que reúne 17 objetos de desenvolvimento sustentável. A nossa aula de hoje ela vai convergir então com
o objetivo 4, que é a educação de qualidade, e também cidades e comunidades sustentáveis. Como orientação para você, estudante, sempre registrar em seu diário, né, de bordo as ideias geradas nesse percurso aqui investigativo, para depois você poder estar dialogando com o seu professor em sala de aula sobre a temática trabalhada em nossa aula de hoje. Para a gente começar, nós temos uma imagem, essa imagem também foi mostrada na aula anterior, e ela mostra uma construção, como a gente já viu lá na aula anterior, de uma residência aí, bem estruturada, bem bonita, onde o professor Guerreiro aqui, o professor que construiu essa casa aí, uma casa bem bonita aí, né, professor? Essa aqui é uma delas, né? Eu tenho uma vila dessas. Isso aqui é para os convidados. Exatamente. Olha, dá para falar, olha que legal, tem uma piscina, olha que gostoso, né? Então a gente consegue ver ali, muitos materiais que foram utilizados ali, nessa construção, uma construção bem elegante, né? Então a gente consegue ver aí, conforme a gente já trabalhou na aula passada, a gente usou essa mesma imagem e a gente pôde observar alguns materiais que foram utilizados na construção dessa residência. Então, os recursos materiais que a gente pode, além de vários outros, como o professor mesmo já tinha comentado, a gente tem ali o cimento que foi utilizado, né? Nós temos o vidro, nós temos o aço, e também na piscina ali no caso, mas não só na piscina, mas na produção do cimento, por exemplo, foi utilizado água. Então a água ela também é um recurso que é muito utilizado em construções. É mais uma questão que deve ser muito analisado, né, essa questão de água. É interessante que a água que é ser usada na construção, em muitas situações, ela é uma água tratada. É uma água que tem um custo, porque a água tratada, a água da torneira, ela é uma água que passou por um tratamento químico para ser consumida. E depois a maioria das construções usa essa água, né, vai lá, liga a torneira para fazer lá a massa do cimento, e não haveria necessidade que essa água fosse uma água tratada. Poderia ser uma água de reuso. Exatamente. Então. Se pudesse ter aí uma forma de reutilizar, porque vamos ser analistas. Uma água para se fazer massa de construção, ela não precisa ser tratada quimicamente, não precisa passar por um processo de tratamento para que fosse usada lá. Isso vai levar o custo, né? Vamos falar assim, é uma forma desnecessária de usar uma água de torneira. Falando de habitação, seria o mesmo raciocínio, então, por uma água usada na descarga. Não precisaria ser água tratada, Não precisaria. A água tratada a gente estaria usando para consumo, e não para lavar o carro, para lavar a calçada, para descarga, ou mesmo para fazer qualquer outra forma de uso que não fosse o consumo, né? Então a gente há de se aí estudar formas de se obtenção de água, da chuva, por exemplo, de que forma que a gente poderia reutilizar essa justamente para fazer essas utilidades, como o senhor mesmo citou. Mas esse tema é um tema que a gente pode estar vendo mais adiante. Na nossa aula de hoje, a gente vai estar abordando a composição química desses materiais que a gente observa na construção. Eu quero fazer uma pergunta de aluno. Posso fazer uma pergunta de aluno? Pode fazer. Muito bem. Quando a gente fala de Vale do Silício, aquela região oeste dos Estados Unidos com alta produção tecnológica, principalmente na microeletrônica, significa então que boa parte, ou uma parte relevante desses componentes de microeletrônica são feitas de vidro, então. Por isso que se chama Vale do Silício, é isso? O Vale do Silício é que a região, o solo da região, ela é riquíssima em dióxido de silício, que é o material que está, conforme a gente vai ver ali, ele vai estar, ele é o principal componente do vidro. Então, aquela região lá, ela é uma região onde o solo é muito rico em silício, por isso que se tornou, assim, vamos falar assim, necessário e foi adequado a instalação naquela região de muitas indústrias que usam o silício para a construção para a elaboração de materiais de chip. Essa é vamos falar assim,
esse é o material básico que consta nesses utensílios de informática, né? Eu só queria Por isso que fala fazer Vale um do Silício. pitaquinho aqui rápido, fazer uma digressão histórica. Isso. O vidro, ele foi desenvolvido da forma como nós conhecemos hoje pelos árabes, lá na Idade Média. E quando ele chega na Europa e se populariza, é apenas no século XVII. E sabe que isso teve um impacto tremendo na questão sanitária das casas. Olha que curioso. Porque antes, para você deixar a luz entrar, você tinha que deixar tudo aberto. E isso fazia com que as casas se ventilassem e acabavam tendo uma salubridade maior. Sim. Com a chegada dos vidros, principalmente entre as famílias mais abastadas da Europa, as casas começam a ser fechadas com vidro, porque você permite a luz, só que você compromete a circulação de ar. E olha que curioso, você começa a ter um impacto negativo na questão do sanitarismo. Sim. Às vezes as pessoas pensam que detalhes não fazem diferença. Quem vai imaginar que, nossa, vidro ou não na habitação... Nossa, vocês não imaginam como isso acaba demandando uma quantidade de mudanças que impactam até a questão da higiene coletiva e urbana. Exatamente. Então, apesar dele ser um material transparente, mas ao ser... quando nós somos condicionados a um ambiente fechado, pelo vidro, no caso... a gente acaba, vamos falar assim, favorecendo a disseminação justamente de ácaros, vírus, bactérias. Então, assim, conforme você comentou, realmente com o surgimento do vidro como material de construção, acabou favorecendo justamente a disseminação de patologias. E olha que curioso, né? Professor, porque isso acontece no século XVII, como eu trouxe, mas não se tinha ainda a noção... de higiene que nós vamos desenvolver só no 19. Exatamente. Então você fecha tudo em ambientes muito sujos, aonde a água não é fervida, aonde os materiais não são esterilizados. Então, quer dizer, você tem aí a propensão de epidemias que vão assolar as grandes cidades europeias de uma forma muito mais frequente e... as pessoas têm em mente a ideia da peste negra, né? Sim. Mas as epidemias após o século XVII, elas são terríveis. E uma curiosidade também é que tudo isso acaba se associando com habitações urbanas que são feitas de madeira. E aí o que acontece? Pega fogo. Exatamente. Exatamente. Bom, então a gente pode dar uma olhada aqui rapidinha no nosso PPT, onde nós temos ali elencados alguns materiais, como o cimento, o vidro, o aço e a água. O cimento... ele basicamente é feito de diferentes materiais, mas o componente básico que está presente no cimento é o calcário. Então, um componente químico que tem que estar presente no cimento é o calcário. No vidro, o componente básico do vidro é o dióxido de silício, também conhecido como sílica. Do aço, o componente básico em maior concentração é o ferro. Nós temos também o carbono presente na formação do aço, mas o componente básico do aço é o ferro e também, conforme já comentei, a água também presente, é um recurso muito utilizado na construção. Ela contém em sua composição química o dióxido de hidrogênio. Dióxido de hidrogênio, professor, o senhor sabia que o nome químico da água é dióxido de hidrogênio? Se falar assim, você já bebeu dióxido de hidrogênio hoje? Do hidrogênio eu tinha uma noção bem factível, porque é por causa do H2O. Agora, dióxido de hidrogênio, esse é o para nome mim, aqui químico estou da água. tentando relembrar das minhas aulas lá no ensino médio. Prazer, ó. Você chegar na sua casa hoje, falar para sua mamãe, para o seu papai, você já bebeu dióxido de hidrogênio hoje? O que é isso, né? A água, né? Popularmente conhecido como água, né? Vamos dar uma olhada então aqui no primeiro material que a gente elencou ali, o calcário, que está presente no cimento. O calcário, substância que é representada pela fórmula lá, ó, CaCO3. O calcário é um mineral obtido de rochas, é um dos maiores, vamos falar assim, é um mineral de maior uso pela humanidade, é o calcário. E aí aquele cinzinho que a gente usa na construção civil ou não? Aquelas pedrinhas cinzinhas. Isso.
né? Ele pode ser triturado em forma de pó, quando você passa em alguma região onde tem assim, culturas que há necessidade do calcário para diminuir a acidez do solo, então você vê assim, ele bem triturado, mas ele realmente ele vem num formato ele é retirado da natureza no formato sólido, né, em pedaços, depois ele é triturado e passa por um processo siderúrgico, vamos assim dizer, para ser destinado para as diferentes formas de utilização. Então, quimicamente, o calcário, uma partícula do calcário, ele contém em sua estrutura, em sua composição, nós temos lá um átomo do elemento químico cálcio, né, que o símbolo é mostrado aí para vocês, é a letra C maiúscula, a letra A minúscula, então é importante também você, estudante, atentar que o símbolo de um elemento químico, quando ele tem duas letras, a primeira sempre maiúscula e a segunda sempre minúscula. Quando ele tem duas letras, você pode perceber embaixo que o calcário também contém um átomo do elemento químico carbono, a letra C. Então, o carbono, o símbolo do elemento químico carbono, que é C, só o C, por isso que ele está na forma maiúscula. E também o calcário, ele contém na sua estrutura 3 átomos do elemento químico oxigênio, representado ali pelo símbolo O. Também só tem a letra O, por isso maiúsculo. Então, assim, é importante você, estudante, quando às vezes você vai escrever algo que seja necessário escrever o símbolo do elemento químico, você atentar que quando o elemento químico tem 2 letras do símbolo, a primeira letra sempre maiúscula e a segunda letra sempre minúscula, né? O dióxido de silício, que é a areia, conhecido, né, popularmente como areia, e o nome químico dióxido de silício, ela é uma substância representada pela fórmula SiO2, e uma partícula desse material contém um átomo do elemento químico silício, muito abundante lá no Vale do Silício, conforme o professor já comentou aqui, e também 2 átomos do elemento químico oxigênio. Importante o estudante observar, a gente voltando ali no calcário, por exemplo, você pode perceber que uma partícula do calcário, ele contém na sua estrutura, ele contém 5 átomos e 3 elementos químicos. Às vezes o aluno pode ficar assim meio em dúvida, mas esse elemento químico não é a mesma coisa que átomo, né? Então, quando você tiver essa dúvida, pergunte para o seu professor, né? O que é um átomo, o que é um elemento químico. Então você pode perceber ali no calcário, que nós temos na estrutura do calcário de uma partícula, você tem 5 átomos na estrutura, né? E 3 elementos químicos, né? Você tem os 3 elementos químicos lá no calcário, o cálcio, o carbono, o oxigênio. E a estrutura é formada, né? Ela é constituída de 5 átomos desses diferentes elementos químicos. O dióxido de silício, na sua estrutura, você pode observar ali um átomo do elemento químico silício e 2 átomos do elemento químico oxigênio. Então, se você fazer aí essa observação, você vai perceber que ele tem, na sua estrutura, né, ele é formado por 3 átomos e 2 elementos químicos, no caso o silício e o oxigênio. O ferro também muito utilizado na produção do aço, representado pela fórmula Fe, F maiúsculo, E minúsculo. Uma partícula do ferro é constituída de um átomo do elemento químico ferro. Basicamente, o ferro a gente representa como um átomo do elemento químico, mas na verdade é um amontoado de átomos que acontece na formação dos metais. É um aglomerado de átomos do ferro. Mas uma forma de ser representada quimicamente é feita uma convenção internacional que representa o ferro como símbolo Fe, e também, então, vamos dizer assim, que o ferro ele contém na sua estrutura um átomo do elemento químico, ferro. Então nós temos um átomo e um elemento químico. E também a água, dióxido de hidrogênio, substância representada pela forma H2O. Uma partícula da água, você pode observar que ela contém ali 2 átomos do elemento químico hidrogênio, um átomo do elemento químico oxigênio. Fazendo novamente aquela observação, você tem 3 átomos em uma partícula da água e 2 elementos químicos. Então, você estudante, quando você apresentar dúvida do que vem a ser átomo e elemento químico, dialogue com o seu professor para esclarecimento das suas dúvidas em relação a essas espécies químicas.
conhecida como átomo e como elemento químico. Bom, logicamente, conforme a gente comentou, né, a gente está abordando aí as questões dos elementos químicos e tal, vale relembrar você, estudante, que a tabela periódica, ela contém ali na sua estrutura, né, na sua objetividade, o símbolo dos elementos químicos. Então, todos os símbolos dos elementos químicos que a gente conhece hoje está presente na tabela periódica. Você pode observar isso, você pode obter uma tabela periódica ou por meio da internet, ou mesmo por meio de livros didáticos. Você vai ter acesso à tabela, onde você pode, em seu momento aí, de estudo, olhar, né, com mais atenção a essa tabela periódica, onde vai estar sendo mostrado aí os símbolos dos elementos químicos e também o nome dos elementos químicos. É uma forma de você se atualizar, se você ampliar o seu conhecimento sobre a questão dos símbolos, né? A gente sempre orienta o estudante do componente de química, da área de química, sempre está dando uma olhadinha na tabela periódica para que você se familiarize com esses símbolos dos elementos químicos, que é importante na hora de você interpretar uma fórmula química, né? E entender a estrutura química de um material. E aí, logicamente, que fica uma proposta para você, estudante, né? Já que nós abordamos hoje, na aula aqui, nós estamos abordando a composição química de certos materiais, você pode estar aí fazendo aí no seu caderno, ou mesmo dialogando com o professor, mostrando para o professor, solicitando até uma autorização para você, estudante, possa estar indo na lousa lá e interagindo com os seus colegas aí na sala de aula. Você pode estar colocando alguns materiais, por exemplo, a gente sugeriu ali a cal viva, também conhecido como cal virgem, ou quimicamente conhecido como óxido de cálcio, que tem ali na sua estrutura ali, ó, o cálcio e o oxigênio. Também nós colocamos aí o hidróxido de sódio, a soda cáustica, que está aí representada por a sua fórmula química, e também aí, ó, zinco metálico, nitrato de sódio, esse nitrato, você conhece, professor, nitrato de sódio? Eu estou olhando aqui, mas eu fiquei com uma dúvida. Na construção civil é muito comum a gente ver o cal, que ele é branquinho, né? Isso. É esse cal que você está citando aí, Isso. ou não tem nada a ver? Esse cal, esse é o óxido de cálcio, é o cal, que ele é um material que ele é obtido pelo processo siderúrgico do calcário, ele é obtido por meio da transformação do calcário, é passado por um processo siderúrgico, né, que transforma o calcário em cal. E qual que é a função dele quando a gente faz a argamassa? Porque do cimento, a gente vê lá da mesma cor, mistura com a água, se misturar com a pedra faz o concreto, etc. Isso. Mas qual é a função do cal na estrutura da argamassa? Estou com essa dúvida aí. É a obtenção de liga, né? Dar a liga. Da liga, então. Da liga e a resistência. Né? Ela mantém aquela massa mais unida, com uma liga, provoca essa liga que dá a colagem, vamos dizer assim, a aderência do tijolo, né? E também a questão de durabilidade dessa massa, que antigamente era barro, né? Uhum. Era barro. Então, assim, o cal, ele é colocado, né, misturado à areia, à água e também, em algumas situações, diretamente também com o cimento, para aumentar a liga. Olha que curioso, agora meu pitaco de história. O pessoal pode, de repente, franzir o nariz aí, que a gente vai entender. Na pré-história, por exemplo, se usava fezes para fazer liga na construção. Claro que a gente não está falando de construção civil, sim, são construções rústicas, mas da mesma forma que o barro, a lama, né, misturado com outros elementos, como a palha, vegetais, etc., até fezes eram usados, mostrando que não se desperdiçava nada. Exatamente. É a reutilização de materiais. Interessante isso daí. Então, conforme eu comentei, a proposta de desdobramento da nossa aula, você pode estar escrevendo no seu caderno esses materiais aí que a gente colocou, cal viva. Você não me contou o nitrato de sódio. O nitrato de sódio, interessante. Já ouviu falar do nitrato de sódio, professor? Oi? Já conhece nitrato de sódio? Já ouviu comentar sobre nitrato de sódio? Saber. Sódio, a única coisa que eu sei do sódio é que ele é muito usado para asepsia.
Sim. na área cirúrgica. Sim. Mas, tirando isso, na construção civil, eu estou tentando entendê-lo aqui, me explica. Nitrato de sódio, ó, o famoso salitre de Chile. Já ouviu falar do salitre? Salitre eu já ouvi falar. O pessoal fala que às vezes usa em comida para... Não é isso? Diminuir a saciedade, né? O nitrato de sódio tem até um tema interessante que futuramente a gente pode abordar na aula. Ele é um mineral muito rico, por isso fala salitre do Chile, porque o Chile ele tem lá no deserto do Atacama, é um solo muito rico em nitrato, que é usado para obtenção de amônia, fertilizantes, produção de fertilizantes. Então, esse nitrato de sódio, o Chile tem lá no deserto do Atacama uma região natural riquíssima em depósito de nitrato de sódio. Esse é formado naturalmente ao longo dos anos, das eras, pela decomposição de fezes de aves marinhas, que o deserto do Atacama era uma região de mar, né? E aí, quando ao longo das eras acabou secando aquela região, ficou ali uma região rica em nitrato de sódio, onde o resultado da decomposição de fezes dessas aves marinhas. Eu estou com outra pergunta de química aqui, posso fazer? Pode, deve fazer. Sódio me lembra muito sal. Principalmente quando a gente vai ver composição de alimentos. Às vezes aparece lá sódio e até onde eu sei, parece que tem a ver com algo salgado, com sal. É verdade. Nitrato em si, qual é o significado disso? Nitrato. O nitrato é o NaNO3, quer dizer, o NO3 ele é o nitrato. Então na estrutura, se você olhar lá, você observa NO3, nitrato. E o sódio, logicamente, ligado a esse componente complexo que é o nitrato. Então, assim, o nitrato, todo nitrato é um sal. Então, não só nitrato de sódio. O sal que a gente popularmente conhece como sal de cozinha, então você pensa assim, muito aluno de repente pode pensar, então você fala assim, só existe um sal? O aluno pode pensar, sim, sal de cozinha. O sal de cozinha é apenas um dos diversos sais que existem. Tanto que você falou salitre, né? Exatamente. Quer dizer, o nitrato, ele é um sal. E aí também, como sugestão, o professor pode estar abordando na sua aula aí, uma aula específica sobre sais. O que vem a ser sais, quais os diferentes sais com o seu estudante. Então, só para que você tenha ideia, estudante, nós temos diversos sais. O sal de cozinha, ele é um dos diferentes sais que nós temos na química. Obrigado. Certo? E, então, assim, como sugestão, fica esse desenvolvimento para você escrever aí como que é constituída uma partícula dessas substâncias aí que está na tela. Então, do óxido de cálcio, da soda cáustica, do zinco metálico e do nitrato de sódio. Então, professor Guerreiro, hoje a gente pôde aprender aí, conhecemos aí a composição química de certos materiais usados em construção de moradias, nós ampliamos os conhecimentos acerca das formulações químicas que representam as substâncias, podemos dar uma leve abordagem na tabela periódica, né? Posso fazer aqui também, de novo, um pitaco? Uma coisa que eu noto bastante, que é algo que é relativamente recente, mas a gente vê isso com muita frequência na construção civil. A utilização de gesso como divisórias. Sim. A utilização de gesso como paredes. Porque me parece que é um material mais leve, Sim. acaba sendo um material mais barato, Sim. mas de alguma forma também compromete um pouco a durabilidade. Estou falando besteira? Sim, não falou nada de besteira não, exatamente. É um recurso. Não comentamos sobre ele, mas é um recurso. É uma ideia que também pode dar, pode rolar uma pesquisinha sulfato aí, né? Sulfato de cálcio, que é um dos principais componentes do gesso, tá? Então, conforme a gente comentou aí, o que nós aprendemos foi isso daí. E para a próxima aula a gente vai dar uma analisadinha sobre um material que é o amianto. Da caixa d'água? O pessoal usava antigamente caixa d'água, né? A gente vai estar abordando esse tema aí do amianto na utilização de materiais, na formação de materiais. Ok, estudantes? A gente agradece a atenção de vocês, a gente deseja que você tenha participado da aula legal, e aí também você pode estar acessando o nosso link da avaliação, que está exposto aí, também o QR Code, e aí você pode estar fazendo uma avaliação de como que você se desenvolveu na aula de hoje, do componente de recursos e sustentabilidade. Voltamos na próxima aula, então. Um abraço, fiquem em paz. Tchau, galera. Valeu.